Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do Exílio do Medo, um canal com conteúdo voltados a relatos sobrenaturais e de assombrações e mistérios sem explicação. Se gostar, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos. Vamos para a história de hoje. Amor além da vida. Um conto escrito por Agmael Lima. O compositor porto-riquenho Benito Jesus, em seu bolérico clássico No Extro Juramento, disse que, se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Tal afirmação poética deixa claro que o amor é um sentimento forte, tão forte que pode ultrapassar a barreira que separa a vida e a morte, e sobrevive fortemente no além-túmulo. No relato a seguir, quero descrever um caso enraizado nas entranhas da sobrenaturalidade, acontecido comigo mesmo. Eu era um jovem solitário de mente aberta, porém de coração fechado. Guardava nas entrelinhas das sentimentalidades uma infinidade de cicatrizes invisíveis, mas em meus mais íntimos pensamentos, idealizava para mim um amor, que saciasse o meu corpo, a minha alma e o meu coração. Era o final de mais um dia, que se estendia descompassadamente, depois de uma longa e calorosa tarde de fevereiro do já distante ano de 2009. Sentado debaixo de uma centenária mangueira, liguei o meu notebook, e ao abrir a página da rede social Facebook, percebi que entre as solicitações, havia um pedido de amizade de uma mulher. Se chamava Ravena Casablanca, e ao olhar detalhadamente o seu perfil e fotos postadas, pude notar que ela era uma linda mulher. A minha primeira impressão foi que aquela moça possuía uma beleza ímpar, camuflada numa espécie de deusa de beleza ancestral, a destilar brilho e realeza. Uma verdadeira divindade desenhada em ébano, que trazia a cor da noite tatuada na sua pele. Possuía um sorriso tímido e sublime, que se contrastava com a fogosidade do seu olhar sonâmbulo. Era aparentemente uma mulher capaz de ter curvados aos seus pés todos os homens deste mundo. Não tive dúvidas, e sem pensar duas vezes, aceitei aquele pedido de amizade. Poucos minutos depois, iniciamos uma conversa. Descobri que ela morava em Jacundá, que fica próxima a Nova Ipixuna, cidade em que nasci e moro até hoje. Conversamos por um longo tempo, até que o sol vagarosamente foi engolido pela escura e misteriosa boca da noite. Era final de fevereiro. O céu naquele início de crepúsculo se resplandecia em relâmpagos, anunciando que não tardaria uma tenebrosa tempestade. Nos dias subsequentes, continuamos a conversar. Ravena se conectava a mim, mesmo que eu jurasse ter um enclausurado coração offline. Mesmo naquele universo virtual, parecia que aquela linda mulher estava conseguindo perfurar o escudo, que me protegia da intensidade dos inexplicáveis amores platônicos. Os sentimentos virtuais são instantâneos, e refletem a intensidade superficial do sentimentalismo moderno. Através deles podemos viver, tanto no mundo real, quanto no mundo imaginário, que por sua vez é um mundo idealizado como perfeito, mesmo repleto de imperfeições. Aprendi desde cedo que um coração frio, às vezes só precisa de um sorriso quente. E em pouco tempo percebi que Ravena trazia consigo a chama, capaz de aquecer o meu frio coração. Coração esse, que há alguns anos, trazia em si tatuado uma placa que dizia, fechado por tempo indeterminado. Confesso que jamais havia imaginado
me apegar a alguém que eu nunca tivesse tocado, ou que nunca tivesse visto pessoalmente. Quando me dei por conta, já estava completamente envolvido naquele enlace virtual. Não demorou muito para conhecermos, e em seguida começarmos a namorar firme. Conversávamos diariamente, me apeguei muito a ela, parecia que um elo invisível nos unia, numa avassaladora paixão fogosa e tentadora. E assim, eu e Ravenna nutria nosso sentimento, flutuando entre a realidade e o imaginário, dois espaços fantásticos, onde tudo é possível na fantasia criada, onde nos guiávamos pela súbita vontade de camuflar as nossas ilusões passadas. Devido morarmos em cidades diferentes, existia uma certa distância entre nós dois, porém essa distância desaparecia todas as vezes que fechava os meus olhos e a imaginava junto comigo. Porém, depois de alguns meses felizes, várias coisas estranhas começaram a ser percebidas na minha casa. Durante a noite era comum sentir um perfume cítrico apimentado, exalando fortemente em meu quarto. Inclusive nos meus lençóis, também ficavam impregnados aquele malicioso cheiro divino. Só havia um problema: eu não conhecia ninguém que usasse um perfume com aquele divinal olor. Certa madrugada ao acordar, notei que camuflada na penumbra quase invisível sob a fosca luz do abajur, estava uma desconhecida mulher dançando. Inicialmente imaginei estar sonhando, porém se tratava de uma mulher real. Espantado perguntei quem era ela, e o que ela estaria fazendo ali, já que eu não a conhecia. Me revelou que se chamava Magdala de Montserrat, e me pediu para que não tivesse medo, pois jamais ela me faria mal. Ao acender a luz do quarto, pude notar que estava diante de uma lindíssima mulher, uma verdadeira divindade cigânica, dona de uma beleza mística, adornada de elementos orientais e ocidentais. Tinha a cabeça envolta num lenço colorido, uma rosa vermelha presa aos longos e anelados cabelos, um chale rubro-sangue sobre os ombros, o vestido colorido colado ao corpo, uma taça de vinho tinto à mão, a dança sensualmente envolvente, a melodiosa e fascinante voz, e um perfume cítrico apimentado. Magdala era dona de uma súbita lascívia, e parecia carregar no seu corpo a sensualidade de todas as mulheres do mundo. Suas características era de quem não nasceu do pecado original, parecia ser descendente direta de Adão e Lilith. Carregava no seu hipnótico olhar a certeza de quem tem o poder de abrir ou de fechar as intransponíveis portas do meu destino. Em seguida, com seu predador olhar insaciável, ela agindo como uma indomada fera no cio, teleguiada pelo seu famígero instinto, caminhou em minha direção, me envolveu em seu abraço, e aplicou-me um beijo impactante e avassalador. Ósculo esse, que foi capaz de sacudir as estruturas da minha alma, que naquele momento se sentia sedenta dos mais íntimos prazeres da carne. Naquele momento, me esquecendo completamente do meu namoro com Ravenna, me entreguei num êxtase total a Magdala, uma mulher vestida de tentação, que parecia me conhecer de cós salteado, e capaz de realizar os meus mais secretos fetiches. Cansados de prazer, como numa espécie de transe, adormecemos entrelaçados um ao outro, ansiosos à espera do próximo orgasmo. No dia seguinte ao despertar, notei que Magdala não estava mais deitada ao meu lado. A procurei pelo quarto e por toda a casa, porém não a encontrei. Ela havia desaparecido misteriosamente, assim como havia chegado.
Mais uma vez imaginei que tudo aquilo não havia passado de um sonho, e certamente Magdala deveria ser algum súcubo que havia me visitado durante a noite. Porém, o mais intrigante era notar que o perfume daquela misteriosa mulher estava ainda impregnado em mim, assim como nos lençóis e cobertores, amarrotados e desarrumados sobre o meu leito. Apesar da misteriosidade envolvida nessa relação, aquilo tudo me era prazeroso. E assim seguiram os meus dias, dividido entre o amor de Ravenna e a tentação de Magdala. Um movediço triângulo amoroso, alimentado de afeto e de desejo. O que mais me deixava intrigado era o fato de Magdala aparecer somente à noite e desaparecer misteriosamente todas as vezes que o dia amanhecia. Por mais que eu tentasse entender, ela nunca me revelava quem verdadeiramente era. Porém, religiosamente continuava vir dormir comigo quase todas as noites. Intrigado com tudo aquilo, certa noite a perguntei o que Magdala realmente queria de mim. Ela, porém, me disse que precisava se revelar quem era. Me pediu que não tivesse medo, pois o que estava acontecendo entre nós era coisa que o destino havia traçado há vários anos. Me revelou ainda que eu e ela éramos duas almas gêmeas, pois havíamos sido criados por Deus para ser marido e mulher. Entretanto, antes de nos conhecermos fisicamente, um fatídico acidente automobilístico havia-lhe tirado a vida, ou seja, ela drasticamente faleceu antes de nos conhecermos. Contudo, as nossas almas não haviam deixado de pertencer um ao outro. Disse ainda que o nosso amor era tão intenso que o seu espírito se materializava para que ela pudesse vir dormir comigo. Magdala me falou ainda que eu nunca seria feliz ao lado de Ravenna, pois ela estaria sempre no nosso meio, interferindo diretamente na nossa relação. Ao ouvir tais argumentos, confesso que tive medo e curiosidade ao mesmo tempo. Daí perguntei a ela se a sua alma estaria precisando de orações, afinal de contas, eu não estava a fim de manter uma relação com um espírito habitante do outro lado da vida. Eu estava disposto a ajudá-la a se libertar, e por outro lado, queria me casar com Ravenna e buscar ser feliz com ela. Magdala me disse categoricamente que a única coisa que queria era minha pessoa, e que a sua alma só encontraria sossego no dia em que eu também partisse para o além da vida, e com ela fosse viver na eternidade. Ouvindo isso, me disse que era definitivo, pois eu me casaria com Ravenna, e que a partir daquela noite, ia fazer de tudo para que ela encontrasse descanso para sua alma. Em seguida fui até a igreja, conversar com o padre, e depois de relatar ao mesmo o acontecido, o convidei para vir à minha casa, para realizar uma sessão de exorcismo. Alguns dias depois da realização do referido ritual, marquei o casamento com Ravenna, que foi realizado poucos meses após. Tudo estava indo às mil maravilhas. Magdala havia desaparecido, porém depois de 1 ano e meio de casados, o seu espírito voltou a me perturbar, e aparecia no nosso quarto, todas as vezes que minha esposa adormecia. Nunca mais tive sossego, pois por vezes enquanto acordava à noite, eu me via deitado entre duas mulheres, uma de carne e osso, e a outra em espírito e carne. Não demorou muito, e comecei a notar a presença de Magdala andando pela casa, mesmo durante o período do dia. Ela não me dizia uma palavra sequer, porém convivia conosco diariamente, mesmo sem que Ravenna notasse a sua presença.
Aquele espírito convivendo com a gente todos os dias, acabou afetando a minha relação com Ravenna. O nosso amor se esfriou a tal ponto, que em menos de 3 anos de casados, ocorreu a nossa separação. Ela voltou para a sua cidade. Quanto a mim, hoje em dia sigo morando sozinho, porém todas as noites, embriagado por um perfume cítrico apimentado, continuo dormindo hipnotizado, ao lado do espírito materializado de Magdala. Se você assistiu até aqui, é sinal que você gostou do nosso vídeo. Obrigado por ter assistido. É sempre uma honra ter pessoas interessadas no meu conteúdo, e espero que tenha sido satisfatório para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em compartilhar comigo nos comentários. Sua presença e feedback são muito importantes para mim e me motivam a continuar produzindo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. E não se esqueça de se inscrever se acaso ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.